A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e comportamental, capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas, sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Este programa tem produção independente e a responsabilidade pelo seu conteúdo é do seu idealizador, e nós fazemos essa menção para cumprir a legislação pertinente aos direitos autorais, porque esta live é gravada e publicada no nosso canal no YouTube, quando podemos alcançar milhares de pessoas através do Globo. Hoje, mais uma vez, nós temos a alegria, a grata satisfação de receber o Dr. J.B. Oliveira, João Batista de Oliveira. Dr. J.B. Oliveira é advogado, foi conselheiro da OAB de São Paulo em 3 gestões. É jornalista, ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que é responsável pela edição e publicação do Diário Oficial do Estado. É professor nas áreas de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. É ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto JB de Educação, J.B. Oliveira, de Educação e Capacitação Profissional. É escritor com 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. É membro da Associação Cristã de Letras, da Academia Paulista Evangélica de Letras e da Academia William Shakespeare também. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, juiz arbitral, perito judicial e diplomata civil humanitário pela Jetro International. Com senhoras e senhores, eu tenho a honra de introduzir na sala nosso capelão internacional, J.B. Oliveira. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, meu querido irmão, colega, xará, João Arlindo. Em seu nome, agradeço a toda a equipe da Jetro, desde o CEO, querido Renato, até aqueles que trabalham no dia a dia na operacionalização desse trabalho extraordinário, notável, que é desenvolvido pela Jetro. Cumprimento a todos que aí estão. É um prazer recebê-los. Muito obrigado. Eu sei que todos nós temos uma série de compromissos, convites, lives. Agora a moda é essa. E eu sei que temos que optar. Não me ofendo quando alguns não podem optar por nós por razões diversas. Alguns já se justificaram hoje, inclusive o Alexandre Usni, que tem uma reunião aqui, não pode faltar. O meu amigo Herbert, nas reuniões anteriores, também não pôde vir. O Gonçalo já me avisou que, quando tiver uma reunião específica, não poderá vir. É perfeitamente compreensível. Mas, quando puderem, estejam conosco. É sempre uma alegria recebê-los. Quero aproveitar esse instante para convidá-los para amanhã. Amanhã começaremos um novo programa. Esse novo programa chama-se Líderes de Êxito. E o objetivo é mostrar exemplo de liderança efetiva, porque o que falta ao Brasil e, de certa forma, ao mundo são líderes. Nós temos necessidade de ter líderes, porque é o líder que faz com que a coisa vá para frente. É o líder que vence obstáculos, é o líder que está à frente, descortinando o caminho, abrindo a passagem, ou nós que somos caipiras, abrindo a picada para que os outros possam passar. E há uma grande falta de liderança em todo o mundo.
Então, vamos trazer aqui alguns exemplos para que vocês possam difundir a sua mensagem a outras pessoas. Nós dizemos que líder é aquele que tem a capacidade de transformar uma visão em realização. É muito importante esta competência. E amanhã nós traremos uma pessoa que tem uma experiência vasta no serviço público. Ele foi vereador aqui na capital de São Paulo, foi eleito com uma votação das maiores, mais de 100 mil votos, foi secretário municipal, foi secretário estadual, foi ministro e foi também embaixador do Brasil em Roma. Então, nós queremos conversar com ele e dizer como foi a sua experiência nessas áreas em que atuou. Qual a sua experiência na condição de diplomata, de embaixador na Itália? Qual a sua experiência como vereador nesta cidade, que é realmente alguma coisa extraordinária? E secretário, ele foi até secretário das prefeituras, das subprefeituras, fazendo um trabalho de coordenação das subprefeituras. E tem muito a nos trazer como informação, como orientação. Na outra semana, na outra quinta-feira, traremos alguém da área militar. Ingressou, como tantos outros jovens, na escola militar, na Academia Militar de Agulhas Negras do Exército. Passou por todos os postos. Vocês sabem, começa lá como cadete, sai como aspirante oficial, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, e aí passa para o nível de oficial-general. General de brigada, general de divisão e general de exército, 4 estrelas. Ele percorreu todo esse itinerário. E, como general de 4 estrelas, comandou uma das maiores unidades do Exército Brasileiro, que é São Paulo. Foi comandante aqui em 2 ocasiões. Terminada a sua missão como militar, ele foi convocado para uma atividade que está desenvolvendo muito bem. Ele é o atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Estou falando do general Campos. E ele estará conosco falando da sua experiência, falando de como foi a sua vida de cadete, como foram os seus primeiros passos como oficial subalterno, que é segundo-tenente, primeiro-tenente, oficial subalterno, oficial intermediário, capitão, oficial superior, major até coronel e oficial general. Vai ser realmente alguma coisa muito interessante e nós que temos filhos, que temos netos, podemos levar essa informação para eles. E assim vamos prosseguindo, às quintas-feiras. Agora vamos voltar ao nosso estudo bíblico. Estamos no Evangelho de Mateus. Dissemos que é o primeiro dos evangelhos, na sequência, e é o mais extenso, tem 28 capítulos. Eu diria que para estudar um pouquinho o Evangelho de Mateus, nós precisaríamos aí de uns bons 3 a 4 meses, porque ele é rico, riquíssimo em histórias, ilustrações, ensinamentos, coisa preciosíssima. Nós vamos nos deter um pouco mais em Mateus, que, como dissemos, é um dos evangelhos sinóticos, significa que tem a mesma visão, que descrevem praticamente as mesmas coisas, que são Mateus, Marcos e Lucas. E João, alguma coisa ele também transmite daquilo que está aqui nesses evangelhos, e algumas outras coisas ele traz de outra forma. Lembro de ter dito que em redação nós temos 3 estilos. A narração, que é essa forma de contar aquilo que está se vendo. E aqui nós temos mais a parte narrativa, contando a respeito de tudo aquilo que Jesus realizou. Enquanto que João tem a parte dissertativa, é quando se defende uma tese, um ponto de vista,
um objetivo. E o objetivo dele é demonstrar a divindade de Jesus. Nós começamos, na semana passada, com o primeiro capítulo de Mateus, que traz a genealogia de Jesus. Falamos aqui a respeito da profecia, que se cumpre, a profecia que diz: "E tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel." Nós vimos esta profecia lá atrás, no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Depois nós vimos a visita dos magos. Lembro de ter dito que, diferentemente do que dizem os 3 reis magos, a Bíblia não diz nem que eram reis, nem que eram 3. Diz que eram alguns magos. Alguma tradição da igreja dá até os nomes desses 3 reis magos: Belchior, Gaspar e Baltazar. Entretanto, na Bíblia não consta nomes. Talvez tenham dito que eram 3 porque os presentes que eles trouxeram eram presentes de 3 espécies: ouro, incenso e mirra. E porque isto era muito caro na época, tenham colocado esses 3 magos, esses 3 emissários, na condição de reis. Já vimos isso. Nós chegamos ao começo do capítulo 3 para falar do meu xará, do meu primeiro xará, João Batista. E começa dizendo: "E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Está lá no livro de Isaías, capítulo 4, versículo 3. Falando de João Batista, é uma pessoa diferente, é um ermitão. E a sua maneira de trajar-se e de alimentar-se, para nós, é absolutamente estranha. Está aqui no versículo 4. "E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre." Então, não são os chineses, não foram os chineses os primeiros a alimentar-se de gafanhoto. A ciência tem demonstrado que gafanhoto e outros insetos são ricos em proteína. João devia ter a sua razão para isso, e mel silvestre. E observe, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, a que nos referimos na aula passada, fariseus e saduceus, aqueles que compunham o tribunal a que Jesus esteve presente, e Paulo também esteve presente. Mas observe o que ele diz: "Vinham ao seu batismo, e ele lhes dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão." Ele tem uma linguagem dura, raça de víboras. Ele tem as mesmas características dos profetas que nós vimos no Velho Testamento. Num primeiro momento, uma cobrança das faltas, uma censura dos desvios, e o povo estava sempre se desviando, e mais tarde o chamamento para o arrependimento, porque esta é a missão dos profetas. Como dissemos, Jesus vai dizer que os profetas duraram até João. Então, João Batista é considerado o último dos profetas. E ele fala do seu trabalho ao dizer aqui no versículo 11: "E eu
Iracema, olha a querida Iracema aí, há quanto tempo. Bem-vinda, Iracema. Fomos companheiros na fundação do Rotary Club de São Paulo Sé, ano 2001. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o verdadeiro batismo de transformação, como nós vamos ver além. Na sequência, temos o batismo de Jesus. Então veio Jesus, está no versículo 13 do capítulo 3. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nas lojas que vendem artefatos, artesanato, principalmente artesanato sacro, é muito comum vermos aquela peça em que há uma pomba com as asas abertas e um resplendor atrás. E o nome que dão a essa peça é Espírito Santo, porque aqui nós vemos a origem da representação do Espírito Santo como sendo uma pomba, pela sua pureza. Nós já vimos também lá atrás a presença da pomba representando paz, reconciliação. Lembram-se? Quando Noé, depois dos 40 dias e 40 noites de chuva, do dilúvio, abre uma janela e manda uma ave para ver como é que está lá fora. Essa ave vai e não volta mais. Depois ele manda uma pomba, essa pomba circula e volta. Depois ele manda uma outra pomba. Finalmente ela traz um raminho de oliveira. Então, quem é oliveira como eu? Olha aí. Quando nós vemos o símbolo internacional da paz, que é uma pomba branca com um raminho de oliveira no bico, é por causa disso. Ela trouxe esse ramo de oliveira para mostrar que já havia serenado a face da terra e as copas das árvores já estavam visíveis. E aqui temos mais uma vez a pomba como representação da paz. O capítulo 4 fala da tentação de Jesus, e nós percebemos que na tentação o diabo procura tentar Jesus, até mesmo usando a própria palavra de Deus, e Jesus responde também com a palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo conhece a Bíblia, hein? Isso aqui está no Salmo 91. Ele vai buscar lá no Salmo 91 para tentar Jesus com a própria palavra de Deus. Eis porque Jesus nos dá aquela recomendação: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede simples como as pombas, olha aí, mas astutos como a serpente. Nós temos que ter astúcia, temos que estar preparados. E Jesus, evidentemente, estava preparado. O que o diabo tentou fazer aqui? Trabalhar a vaidade. Ele desafia Jesus a provar que realmente é filho de Deus, lançando-se dali para baixo. Está escrito na Bíblia que
ele seria amparado para que não lhe acontecesse no mal. Se fosse algum de nós, talvez topasse, né? Não, eu vou provar que realmente eu sou filho de Deus. É aí que muitos se machucam. A vaidade é a fogueira que mais queima, a fogueira das vaidades. É impressionante como muitas pessoas se perdem pela vaidade. Por isso, diz lá Salomão, vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Há um santo da Igreja Católica, Santo Antão, que durante toda a sua vida, praticamente, ele viveu 105 anos. Foi tentado pelo diabo e ele sempre resistiu, sempre resistiu, sempre resistiu. Até o instante em que o diabo também cansa, né? O diabo resolveu desistir. Esse aqui não tem jeito. E quando ele se afastava, o diabo se afastava. Santo Antão disse, obrigado, Senhor. Agora eu posso dizer que sou santo. O diabo ouviu e voltou. Tomemos cuidado. Saibamos nos preservar das astutas ciladas do diabo, como diz São Paulo. Aí uma outra, ele continua tentando, a resposta que dá Jesus a essa tentação, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele leva novamente a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que observamos aqui? As grandes riquezas, nem todas, mas muitas das riquezas não são de Deus. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele disse também que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Temos que pensar nisso. Eu dizia hoje, numa reunião, que nem todas as pessoas de bens no plural, são pessoas de bem. Nem todas as pessoas de bens são pessoas de bem. São Paulo diz ao seu jovem aprendiz, filho na fé, Timóteo, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqui Jesus é tentado pelo poder. E o poder pode ser o poder econômico-financeiro, o poder político. Quanta gente embalou no vício, no pecado do poder político? Quanta gente vendeu a sua alma ao diabo pelo poder político, pelo poder financeiro? É importante que, ao ler a palavra de Deus, nós procuremos penetrar no seu sentido. Há um cântico que diz, enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, que eu quero ver, além da letra. Então é importante que nós procuremos meditar, porque cada palavra de Jesus tem uma implicação muito profunda. E se nós passamos superficialmente, nós não percebemos a profundidade dessas palavras. Aí Jesus entra na Galileia, e vamos ter então um encontro com os primeiros discípulos. Aqui nós vemos, mais uma vez, aquilo que eu tenho dito. Certamente a Bíblia de vocês deve ter essa referenciazinha abaixo do título que foi dado a esse trecho. O trecho aqui se chama Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Está escrito Mar, M-A-R, 1,14, etc., Lucas 4,14, etc. Significa que essa mesma referência está também nesses outros livros. Muitas vezes nós vamos procurar algum complemento lá em Marcos, lá em Lucas, às vezes no próprio Evangelho de João. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia.
e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo, nós lemos isso lá, quando passamos pelo Velho Testamento. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Está em Isaías, capítulo 9, versículo 2. E aí começou Jesus a pregar e a dizer as palavras de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes seguiram. Então, os primeiros a se integrarem ao trabalho de Jesus, aqui estão Simão Pedro e André. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Os segundos, portanto, são também irmãos, Tiago e João. Nós vamos prestar atenção nesses nomes, porque vamos encontrá-los várias vezes num grupo mais íntimo de Jesus. No instante da transfiguração, no monte da transfiguração, Jesus sobe apenas com Tiago e João. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Observem que decisão imediata, que conversão pronta. Jesus chamou, eles largaram o que estavam fazendo e vieram. Por isso, quando alguém diz a Jesus que vai primeiro cuidar de enterrar seu pai, etc., para depois segui-lo, Jesus disse: deixa aos mortos o cuidado com seus mortos. Tu vem e segue-me. É necessária essa decisão para servir a Jesus. E eles deixando e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas ruas, nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O trabalho de Jesus vai crescendo. O número daqueles que o seguem vai crescendo por toda parte. E a sua fama vai se difundindo. E notem que os meios de comunicação daquela era eram meramente orais. Não tínhamos nada além da oralidade. Chegamos ao capítulo 5. Os capítulos 5 a 7 contêm uma riqueza inesgotável. Só aqui poderíamos ficar muito tempo falando, porque é o famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Quando perguntaram a um líder religioso não cristão, mas hindu, o Mahatma Gandhi, o que ele aconselharia como uma regra de vida, como um processo de viver corretamente, ele, que era hinduísta, ele citou o Sermão do Monte. Observe a importância desse texto. Um homem que não era cristão, que poderia talvez citar uma das obras da sua religião. Ele cita o Sermão do Monte.
e é riquíssimo. E começa por dizer: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Essa expressão, subiu a um monte, nós vamos encontrar um monte de vezes. Subiu a um monte. Um dos processos de Jesus para facilitar a propagação da sua mensagem era subir ao monte, porque aí ele estava sobre os demais e o próprio ar cuidava de levar o som o mais distante possível. Quando ele fala também de dentro de um barco, junto das águas, ele está usando um outro sistema natural de propagação e amplificação do som, que é a água. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, e aqui estão as maravilhosas bem-aventuranças. Cada uma delas é um ensinamento precioso e rico. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma outra versão diz pobres em espírito. E uma outra versão diz humildes em espírito. Porque aqui a pobreza de espírito não quer dizer uma debilidade mental. Quer dizer humildade, mas não uma humildade exterior, e sim uma humildade interior. E por que isto? Porque há muitas pessoas que são humildes por necessidade. Estão lá embaixo na escala social, não têm nenhuma possibilidade de se projetar. Entretanto, quando galgam uma posição, o que acontece? A sua humildade ficou lá atrás. Torna-se uma pessoa arrogante, petulante, que até maltrata os seus semelhantes. E aqui ele está falando, então, bem-aventurados os humildes em espírito, que serão sempre humildes, nunca perderão a sua humildade. Nós temos muitas pessoas à nossa volta que têm essa característica. Vou citar um homem que pretendo trazer aqui também no nosso programa de líderes de êxito. Ele foi advogado, juiz, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para quem não sabe, o maior tribunal de justiça do mundo. Terminou seu tempo como desembargador, foi convidado para ser secretário de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania. Estou falando do doutor desembargador, doutor Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. É um homem de uma humildade impressionante, de uma simplicidade que toca as pessoas. É também professor e não se deixou elevar com os elevados cargos que recebeu e continua recebendo. Esse é humilde em espírito. Alguém já disse que se você quiser conhecer uma pessoa, dê-lhe o poder. E aquele que era humilde passa a ser prepotente, arrogante. Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é das pessoas arrogantes. Jesus disse, a certa altura, que Deus humilha aqueles que se exaltam e exaltam aqueles que se humilham. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A lágrima, que coisa bendita. Que bom que nos últimos tempos acabaram com essa história de que homem não pode chorar. Pode sim e deve. Se o seu coração é tocado, chore. As lágrimas fazem bem à alma, lavam a alma. Mas serão bem-aventurados todos os que choram? Ao choro da hipocrisia, ao choro da falsidade, ao choro da chantagem emocional. Conhecem? Chantagear com choro funciona muito bem enquanto a pessoa não conhece você. Criança é danadinha para chantagear com choro, né? Qualquer coisinha está chantageando com chorinho, com biquinho.
Alguns se esquecem de que isso é coisa de criança e continua assim, vida afora. Não são bem-aventurados todos os que choram, mas aqueles que choram com a alma. Uma historinha diz que um homem, chegando junto ao rio, viu um jacaré, um crocodilo. E o crocodilo estava chorando. E disse, mas por que você está chorando? Ele disse, está vendo ali, junto àquele tronco, dois menininhos que ali estavam brincando caíram dentro do rio. Não diga, você está chorando por causa disso? Ele disse, não, eu estou chorando porque eu consegui devorar só um. Vocês já ouviram falar em lágrimas de crocodilo? Está aí a razão. Lágrimas de crocodilo não são sinceras. Há uma explicação científica para a lágrima de crocodilo. Diz que as glândulas salivares dele estão numa posição que, quando ele abre a boca, força essa posição e então ele lacrimeja. Ou seja, ele vai ter lágrimas, ele vai chorar exatamente no momento em que ele vai dar o maior bote. Lágrimas de crocodilo nós encontramos muito em nossos dias. Então, precavenhamos-nos. Bem-aventurados, então, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, junto com os humildes. Por isso, um terá o reino dos céus e o outro herdará a terra. A nova terra, a terra reformada. Uma terra de paz, de tranquilidade, de mansidão. Quando lemos sobre a história do maior líder do povo hebraico, um dos maiores da civilização humana, Moisés, nós lemos lá que ele era muito manso. O texto diz, era o mais manso dos homens. Tranquilo, manso. Deve ser muito gostoso trabalhar com uma pessoa bem irritada, não é? Mal-humorada, irritada, que grita a todo instante. No curso de oratória, eu digo que a comunicação... Aliás, amanhã eu vou fazer uma palestra exatamente sobre isso em uma empresa. Quem não se comunica, reticências. E lá no curso eu digo que a comunicação mudou a história do homem e mudou a história da humanidade. Porque enquanto o homem só se comunicava por grunhidos, por urros, por gritos, ele ficou na caverna. Era o troglodita, o homem da caverna. A sua comunicação eram ruídos, rugidos. Somente quando ele transforma esses ruídos em sons articulados, inteligíveis, inteligentes, é que ele sai lá da toca e toca a lua, toca o espaço sideral. A comunicação racional foi o elemento para que isso acontecesse. E aproveito para lembrar que alguns que costumam grunhir, gritar, estão ainda na era troglodítica. São ainda trogloditas e não sabem. Porque a comunicação humana não é essa. A comunicação humana é essa tranquila. Depois temos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ah, quanta gente vai ter fartura. Porque nesses últimos tempos temos tido fome e sede de justiça. Há muita iniquidade no mundo. E Jesus diz, nós vamos ler lá na frente, Mateus 24, 12, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é desigualdade, é desequilíbrio. É isso que nós temos aqui no nosso querido Brasil, em que muitos têm tão pouco
que não conseguem viver com dignidade. Quem anda não precisa ser pelo centro da cidade, não. Quem anda pela cidade de São Paulo, vê sobre viadutos, sobre pontes, irmãos nossos que lá estão porque não têm como viver com dignidade. E os moradores de rua. Na rua, perto de minha casa, eu moro na Doc Lobo. Na Lorena, aos domingos, há uma feira. E às vezes eu vou buscar alguma coisa lá. E quando volto, subindo pela Adoc, encontro sempre um mendigo. Ele se chama Carlos. Converso com ele de vez em quando. Nesse domingo eu encontrei e perguntei: como está, Carlos? Estou bem, graças a Deus. E o senhor? Estou bem, graças a Deus. E como é que você tem vivido, Carlos? Ele disse: na rua. Mas você dorme na rua? Durmo na rua. Mas como? Ele disse: eu tenho meus cobertores lá e eu me agasalho. Eu falei: e quando chove? Quando chove é muito triste, porque aí molha os nossos agasalhos e nos molha também. Eu falei: e albergue? Você não vai ao albergue? Ele disse: não, não gosto de albergue. Mas por quê? Porque lá há muito trombadinha, há muito drogado, há muito ladrão. O senhor sabe que a gente deita, deixa o calçado debaixo do travesseiro, quando acorda, roubaram? Eu pergunto, precisávamos ter tanta gente nesse estado, não de pobreza, mas de miserabilidade, e não é no Brasil, é no mundo. E já viram quantos milhões, quantos bilhões, quantos trilhões de dólares são gastos para aumentar o armamento bélico? Não quero entrar em política, não é esse o nosso objetivo, mas eu ouvi com pesar, eu li com pesar, que um prefeito está pensando fazer no Anhangabaú uma fonte que vai custar 100 milhões de reais. Desculpe. Não é crítica política, mas é uma constatação da realidade. É possível fazer isso quando tanta gente não tem onde ir. Não falo em albergue, mas até em hospitais, em UPAs e tudo mais. Isso dá fome e sede de justiça. Mas bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vamos ver lá na frente a parábola de Jesus sobre o rico e o Lázaro. E nós vamos ver, então, a diferença no final. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Miseris, que tem pena, que se compadece. Cordes, coração. Aqueles que têm coração misericordioso, coração que se compadece, porque eles alcançarão misericórdia. Paulo diz: não se engane o homem. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é gostoso ter o coração limpo. Limpo de maldade, limpo de ódio, limpo de rancor, limpo de maus pensamentos. Nós vamos ver, creio que ainda hoje, Jesus respondendo à censura dos escribas e fariseus, dizendo: o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, porque vem do coração. E lá estão os crimes, as mazelas, os ódios. Mas aqueles que são limpos de coração,
verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqui estão os nossos capelães. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um capelão, que é um homem de atividades humanas e humanitárias, voltado para a pacificação, para a harmonização de conflitos, para o entendimento entre as pessoas, que tem tolerância, que tem tranquilidade. Este é um pacificador. Pacificador. A formação etimológica da palavra tem dois termos latinos. Pax, pacis, que significa paz. E facere, que é o verbo fazer. Pacificador é aquele que faz a paz, constrói a paz. Há um cântico que diz: a paz é tão difícil conquistar que só falar com Deus não basta. É preciso construir. Há pessoas que constroem a guerra. Há pessoas que constroem o conflito. Há pessoas que constroem desentendimento, a cisânia. E se são bem-aventurados aqueles que constroem a paz, eu não preciso dizer nada em relação àqueles que constroem o ódio, a guerra, o desentendimento. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Somos criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Estes aqui, sim, pacificadores. Jesus foi anunciado como o príncipe da paz. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vamos ver quando ele manda os seus discípulos em missão, ele diz: na casa em que entrartes, dizei, paz seja nessa casa. A sua última dádiva, pouco antes de partir, é esta também. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então temos que fazer uma distinção entre a paz de Cristo e a paz do mundo. A paz do mundo está expressa numa velha frase latina. Se vis pacis, para bello. Se queres a paz, prepara a guerra. É uma paz armada. Por isso, os países que estão sempre ameaçados de beligerância constroem, constituem, montam arsenais os mais avançados possível. O seu povo está morrendo de fome, mas o seu arsenal tem as armas mais avançadas que se pode encontrar. Prosseguindo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofrem perseguição por serem justos, sofrem perseguição por serem corretos. Neste exato momento, meus irmãos, em várias partes do mundo, na Ásia, na Índia, na África, irmãos nossos cristãos estão sendo perseguidos e até mortos. Por quê? Eles querem pregar a justiça de Deus, a justiça de Jesus. E o mestre diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E como eles são justos, eles vão conviver com os pobres de espírito. Lá na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que sofrem
perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não vai haver briga. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Injuriados, perseguidos, por causa de Jesus, por causa da justiça, por causa da verdade. Somos bem-aventurados quando isso acontece, que não sejamos perseguidos em razão de erros que cometamos, mas sim por causa de Jesus. E o versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É importante observar isso. Os profetas, os discípulos, os apóstolos, todos sofreram. Encontro, às vezes, pessoas que querem fazer uma espécie de contrato com Deus. Olha, eu vou ser fiel, eu vou me converter, mas eu não quero nenhuma desgraça na minha família. Não quero doença, não quero desemprego, não quero necessidade, senão eu me escandalizo. Deus não é seguro. Deus não aceita seguro contra dificuldades. E se observarmos, a maioria desses que serviram a Jesus, se tivessem continuado na sua vidinha, não teriam problema nenhum. São Paulo, um dos mais extraordinários dos apóstolos de Jesus, embora não tivesse pertencido ao colégio apostólico formal, tinha uma vida muito tranquila. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, uma autoridade, um doutor da lei, que tinha cartas para ir buscar os seguidores do caminho, para ir prender os cristãos e trazê-los presos. Tinha uma vida mansa e tranquila, até que se converteu. A partir daí, numa expressão da própria Bíblia, o perseguidor passa a ser perseguido. Todos os sofrimentos dele começaram aí. Perseguição por causa da justiça. Na sequência desses ensinos maravilhosos, Jesus fala: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal tem algumas características. Uma delas é de dar sabor. Quem tem que comer comida sem sal sabe o que é isso. Outra delas é de preservar, de conservar. Lá no tempo em que as pessoas não dispunham dos equipamentos modernos de congelamento, de geladeira, de congelador, nada disso, o que se queria conservar era com sal. Salgar. Então, ele preserva, ele dá sabor. E vós sois o sal da terra. Nós temos que dar sabor a essa terra. Essa terra que sem Cristo é uma terra sem sabor e sem preservação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O título que dão a esse trecho seguinte, começando no versículo 17, é o cumprimento da lei dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso é que não entendiam os escribas e fariseus. Só que Jesus queria mostrar o espírito da lei. São Paulo vai dizer lá na frente
que a letra mata e o espírito vivifica. E eles se apegavam à materialidade da lei, à parte externa da lei, e isso Jesus vai censurar muitas vezes. Aqui ele começa uma outra série interessantíssima, que é a série do Ouvistes o que foi dito, em que ele faz uma contraposição entre aquilo que era dito antes dele, ou na lei, ou nos profetas, ou na tradição judaica, e aquilo que ele trazia. Então, o primeiro é no versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Muito bem, isso é o que dizia a lei. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será raca, é um termo que equivale a idiota, imbecil, alguém de reduzida capacidade. Que dizer raca será réu do sinédrio. Sinédrio era o juízo maior. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. E ele dá uma recomendação muito boa para qualquer época. Ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é tu contra ele, ele contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Isto é lealdade, isso é transparência. O contrário disso é hipocrisia, que ele censurava nos escribas e fariseus hipócritas, nem todos, evidentemente. Outro ouvistes o que foi dito, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Preciso comentar isto. Não há necessidade. Ele está falando que o adultério não é a prática do ato adulterino, não é isto. É a mera intenção, é ter lá no coração. Vejam como Jesus está certo ao dizer que o que entra pela boca não prejudica, mas é o que sai da boca. E por falar em adultério, apenas uma curiosidade etimológica. Adultério vem de uma expressão antiga latina, ad alter rorum ire. Ad é o prefixo para. Alter, outro. Rorum é um substantivo antigo que significa leito. Ire, ir. Então, o adultério é ir para outro leito. Por isso, juridicamente, o adultério se caracteriza pela materialização do ato. Nudum cum nuda in eodem lecto. Nu com nua no mesmo leito. Mas para Jesus, nada disso é importante. O importante é aquilo que está lá no coração, mesmo que o ato físico não seja procedido. Mais 3. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir alguma palestra do pastor Cláudio Duarte. Ele faz umas palestras interessantíssimas.
porque é uma palestra muito alegre, mas com conteúdo muito poderoso. Cláudio Duarte. Procurem depois e vocês vão encontrar e vão ver coisas interessantíssimas. E numa dessas, ele estava falando de um irmão, chegou para ele, estava casado há muito tempo, mais de 20 anos, e resolveu divorciar-se. E foi ele e a esposa, e ele foi falar com o pastor, Cláudio, que queria se divorciar, que não era mais possível continuar a convivência conjugal. E o pastor disse, mas você não disse diante do altar que era enquanto a vida durasse, que era por toda a vida? Não, mas não tem jeito, não consigo, não dá mais, já estou decidido. Aí o pastor Cláudio disse, posso fazer a oração para o divórcio? Ele disse, essa oração eu que inventei. Pode. Então feche os olhos. Ele disse, aí eu coloquei a mão no ombro dele, segurei, e disse, Senhor, está aqui diante de ti um servo teu, que diante do altar jurou amor pela vida eterna, pela vida toda, que jamais se separaria, até que a morte o separasse. E agora, Senhor, ele está querendo separar-se. Então eu te faço um pedido, Senhor, mata ele agora, porque assim ele cumprirá o compromisso diante de ti e se separará. Mate-o agora. Claro que é uma brincadeira, mas para mostrar a importância dos laços conjugais. Eu tenho alguma autoridade para falar sobre isso, porque no próximo dia 9 de fevereiro, anotem aí, 9 de fevereiro de 2021, completarei 50 anos de casamento com a mesma mulher. Vocês estão vendo que essas rugas aqui não são de graça, mas as dela menos ainda. A convivência conjugal não é fácil, mas quando nós colocamos o amor de Deus no nosso coração, aproveitamos para colocar também alguns tapões no ouvido para não ouvir muita coisa e fechamos os olhos para não ver muita coisa. Quando fazemos isso, é possível uma longa convivência feliz. Ele prossegue. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, quer pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Juramento não se faz. Juramento é coisa muito séria. E Jesus adverte para isso. E há pessoas que vivem jurando por dar cá aquela palha. E os que mais juram são os que mais perjuram. São os que menos cumprem. E aí ele prossegue. Nesse tocante. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Tiago vai dizer essas mesmas palavras na sua carta, no capítulo 5, versículo 12. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É importante que a nossa palavra seja tão respeitada e tão respeitável que não precisemos dizer eu juro ou palavra de homem. Bom, e as outras que você pronunciou eram de quê? De moleque? Toda palavra de homem é palavra de homem. Toda palavra de mulher é palavra de mulher. Não há necessidade de dizer, não, isto é palavra de homem, é palavra de honra. E as outras? Conceito é alguma coisa muito importante e que se forma através de atos que se sucedem. E há uma diferença entre esse conceito e a fama. A fama é efêmera. Hoje a pessoa é famosa, fala-se até dos famosos 5 minutos de fama.
Hoje a pessoa é famosa, amanhã é esquecida. Mas aquele que forma um conceito, este conceito permanece, é referência, é característica, é marca. Prossegue. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Puxa, mas isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Olho por olho, dente por dente. Está tantas vezes para mostrar a sua importância. Está lá, por exemplo, são 6 vezes. Em Êxodo, capítulo 2, capítulo 21, versículo 24, Levíticos 24, 20, Deuteronômio 19, 21, e prossegue. Olho por olho, dente por dente. Isto é, pagar na mesma moeda. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda, a outra, perdão. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O que se chama isso na prática, no nosso dia a dia? Gonçalo conhece bem esse termo. Tolerância. Tolerância. Há pessoas que não têm a mínima tolerância. Nós vamos ver lá mais na frente aquela situação interessante em que São Pedro imagina fazer média com Jesus. Lembram-se? Senhor, até quantas vezes o meu irmão me ofenderá e eu lhe perdoarei? Até 7. Porque há pessoas que não perdoam nenhuma vez. Bateu, levou. Há outros que perdoam uma vez só, na segunda, não. Há outros que são magnânimos. A primeira vez eu perdoei. A segunda também, mas agora não. Não tenho sangue de barata. Pedro pegou esse máximo, geralmente encontrado, 3, dobrou, 6, e ainda deu um de lambuja, 7. E o que respondeu Jesus? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Isso é tolerância, isso é amor, isso é compreender que se alguém nos ofendeu, talvez esteja num mau momento, talvez tenha brigado com a esposa ou com a sogra, talvez tenha acontecido alguma coisa que o destemperou, que o desequilibrou. Vamos ter paciência. E é o que está escrito aqui. Se alguém agredir uma face, dê outra. Se pleitear de levar o vestido, dê também a capa. E o que eu chamo de andar a segunda milha. Obrigou-te a andar 1 milha? Ande a segunda milha. Ouvistes o que foi dito? Isso é profundo. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aliás, este era o exemplo do cidadão modelar, aquele que sabia dar o melhor para os seus amigos e o pior para os seus inimigos. Se lerem na história, da história universal, mesmo na Bíblia, vocês vão ver que os castigos impostos por aqueles povos aos seus inimigos eram cruéis, crudelíssimos. Esse era o homem ideal. Sabia dar o de melhor para os seus amigos e o de pior para seus inimigos. Ele disse: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é importante? Vamos começar? Amai a vossos inimigos. Jesus não nos manda gostar de nossos inimigos, porque gostar é um ato, é uma volição. Você gosta ou não gosta. Ele manda amar. Amar é praticar atos de amor. Você pode não gostar de uma pessoa, mas você deve amá-la. Deve prestar-lhe a assistência que for necessária e possível. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol
se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também assim? Na verdade, há pessoas que odeiam a quem as ama. Odiar a quem nos ama é diabólico, é satânico. E só quem está seguindo os princípios diabólicos e satânicos é capaz de fazer isso. Amar a quem nos ama é meramente animal, ou seja, é uma atitude natural de um ser vivo. Um cãozinho, se você o trata bem, ele vem abanando o rabo para junto de você. Se você atira uma pedra, ele avança em você. Agora, odiar a quem nos ama é diabólico. Não é possível. Mas amar ao que nos odeia é divino. E só quem tem Deus dentro de si, no seu coração, é capaz disto. E ele diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se essa perfeição a que ele alude é a perfeição espiritual e a perfeição moral. Não necessariamente a perfeição física, mas a espiritual, sim. A moral, sim. Guardai-vos, capítulo 6, guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai. Quando, porém, deres a esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas. Mas, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Também é uma frase muito conhecida, muito repetida e muito sábia. A mesma coisa ele diz quanto a orar. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Uma outra recomendação está aqui no versículo 7. Tenho usado no curso de oratória, quando falo sobre a prolixidade, o excesso de palavras. Está aqui a base, no capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. E aí vem a maravilhosa, sintética, concisa e precisa oração modelo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Notem que, até aqui, Deus era conhecido, chamado, invocado como Deus Todo-Poderoso, que é El Elyon, como o Senhor dos Exércitos, o Deus Onipotente, tudo isso ele é. Mas Jesus traz uma nova forma, uma nova vestidura para esse relacionamento com Deus. Ele diz: vós orareis assim, Pai nosso. Quando falamos Pai, tudo muda. Mas o detalhe é que é Pai nosso. Não é apenas meu e padrasto dos demais. Ele é Pai nosso de todos nós. Ele nos ama a todos, até aquele que errou, até aquele que pecou, até aquele que cometeu um delito. Deus o ama e quer lhe dar uma oportunidade. Por isso, nos presídios, há muita gente trabalhando nesse sentido. Inicialmente eram só os evangélicos. Hoje são evangélicos, católicos e espíritas, levando uma mensagem de conversão para os presidiários. E alguns dos mais terríveis criminosos, que foram castigados de todas as formas pela justiça humana e cada vez pioravam, converteram-se. Eu me lembro de 7 Dedos, um bandido temível,
se converteu. E outros tantos. Porque Deus nos ama a todos. Deus não quer que ninguém se perca, antes que seja salvo. Por isso os profetas todos censuravam os erros, chamavam a atenção, mas abriam a oportunidade. Santificado seja o teu nome. Então o nome de Deus é santo, não é para ser usado a cada instante. Usam-no até para impropérios, até para piadas. O nome de Deus é santo. Temos que respeitá-lo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É deixar que a vontade de Deus se cumpra em mim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou tomar mais um minutinho para ir até o final da oração. O pão nosso de cada dia. Jesus está dizendo aqui que não devemos nos preocupar em montar uma reserva que nem nós, nem nossos descendentes iremos usar. Há um livro chamado Mentiras Convencionais da Nossa Civilização, filósofo contemporâneo chamado Max Nordau. E ele diz que todos os seres vivos têm um cuidado com a sua prole. Então, o vegetal deixa na semente a nutrição para o pequeno vegetal que nascerá, a radícula. Mas quando essa radícula se transforma em raiz, vai procurar seu próprio sustento, os sais minerais que vão sustentá-la. Que os animais que põem ovos, as aves e animais que põem ovos, deixam também ali o alimento para o seu rebento que está dentro do ovo. Mas uma vez terminada essa fase, acabou. E diz ele, só o homem quer arrecadar, quer reunir, quer trazer tantas e tantas riquezas que nem a sua 10ª geração será capaz de gastar. Jesus disse o pão nosso de cada dia. Voltamos a lembrar-nos lá da peregrinação do povo pelo deserto, em que Deus os alimentava com o maná. Mas cada um tinha que colher o maná só para aquele dia e só para ele. O que colhesse a mais, estragaria. Então ele está dizendo aqui que não devemos ser gananciosos. Devemos ter ambição. Ambição é procurar melhorar. Ambição é virtude. Mas ganância, não. E perdoa-nos as nossas dívidas. Ponto. Não, não é ponto, não. É vírgula. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E às vezes eu pergunto, você que está me ouvindo, gostaria que Deus perdoasse você do jeitinho que você perdoa seus devedores? Você está pedindo a Deus que perdoe você do jeito que você perdoa os outros. Insinceridade em muitos casos, hipocrisia em muitos casos. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. O texto é no sentido de não nos permita cair em tentação. Uma coisa é sofrer a tentação, outra coisa é cair, é ceder. Nós não podemos impedir que as aves voem sobre nossa cabeça. Está aí. Mas podemos impedir que façam um ninho na nossa cabeça. Nós vamos ver lá em Tiago, lá na frente, ele dizer que o homem só é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. É lá do seu coração. Mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Eu não resisti à tentação de ir mais devagar. Talvez nos próximos eu vá mais rapidamente, mas há coisas tão importantes que passar por sobre elas me parece não ser a melhor opção. Mas nós temos uma tarefa, então vamos procurar pensar alguma coisa e deixar que vocês procurem as demais. Toda
a Escritura, divinamente inspirada, é apta para redarguir, para instruir. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, pelo carinho de vocês. E a palavra está com o nosso moderador, João Arlindo. Ok. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Como diria Paulo. Agora nós entramos no momento das perguntas e respostas, das participações dos senhores e das senhoras, e a inscrição se faz através do aplicativo. Para quem nunca teve a oportunidade, no Zoom, se você estiver usando o computador, embaixo tem participantes. Você clica em participantes e aparecerá uma lista dos participantes e embaixo aparecerá 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Você clica em levantar a mão e se inscreve para fazer a sua pergunta. Se você estiver usando o celular, no canto inferior direito tem 3 pontinhos, você clica nos 3 pontinhos e aparece lá levantar a mão e assim você se inscreve para fazer perguntas ao nosso palestrante, Dr. J.B. Oliveira. Não temos nenhum inscrito até agora, então eu vou compartilhar a tela. Aliás, JB, o filme não é para hoje, né? Não, não é para hoje, não. Ok. Para a próxima. Então, deixa eu mudar aqui. Vou compartilhar uma tela com os senhores, enquanto aguardo a inscrição. É uma tela que nós sempre apresentamos, principalmente para aquele que está na sala e ainda não teve a curiosidade de procurar saber o que é a Jetro, quem é a Jetro, o que faz a Jetro International. E eu faço isso através da forma de convite, convidando o senhor e a senhora para fazer parte da elite da capelania internacional, convidando o senhor e a senhora para ser um diplomata civil humanitário. E, normalmente, também eu coloco uma frase nessa tela para poder continuar linkados com a mensagem da noite. E, JB, a frase que eu trouxe hoje é do nosso velho conhecido Sêneca. E ele diz, ou disse, os fatos devem provar a bondade das palavras. Eu escolhi essa frase porque, naquele momento em que o senhor estava falando sobre a humildade, o senhor estava lendo lá o Sermão do Monte e falou sobre o que é ser humilde, o que é praticar a humildade. E eu acho que essa frase revela isso. Os fatos devem provar a bondade das palavras. Não adianta nada eu ter um comportamento elogioso se o meu comportamento é ter palavras elogiosas, se o meu comportamento é o contrário. Não adianta nada eu falar palavras enganadoras se, na verdade, eu sou uma pessoa beligerante, que na verdade, causa mais divisão do que ajuntamento ou diminui mais do que soma. Então, é este o espírito da Jetro International. Trabalhar para que o ser humano esteja cada dia melhor. Pense como você refletiu ou meditou no que foi dito aqui hoje, essa noite, pelo JB, a palavra de Deus através da boca do JB. Então, esse é o papel da Jetro. Fomentar para que o senhor, a senhora, o seu vizinho, o seu conhecido, o seu bairro, a sua cidade, a sua rua, seja alcançada por alguém que teve uma elevação espiritual e se tornou capaz de mudar a si mesmo e mudar a vida das pessoas. Então, esse é o papel da Jetro International, e eu fiz questão de, enquanto aguardava as inscrições, fazer essa menção. E também nós usamos as nossas chancelas, quem é um diplomata civil humanitário, um capelão, tem uma chancela igual a essa, ou no Brasil, na América Latina, ela tem uma cruz aqui no lugar da águia, aqui na Europa tem a águia.
Então, essa é a nossa identificação. Se você é um capelão, um diplomata civil humanitário, você se identifica com esse documento. E o Javier levantou a mão. Eu passo a palavra ao missioneiro Javier. Javier, é só ativar o seu microfone para participar. Olá. Que passa? Bom, o Javier... Boa noite. Buenas. Eu tive o prazer de conhecer a missionária Josi, uma baiana retada. E quero apresentar o Dr. Joalim, viu? Obrigado. Que receba essa missionária. Pensa uma missionária gente boa. Me parabenizar, Jabé Oliveira, né? Continuamos viajando. Mas é aquele ditado que o pessoal fala, viajar na maionese, não. Viajar e mergulhar na Bíblia mesmo. Viajar juntos e participar, né? O importante é que a gente está aprendendo. A sua faz teologia, aprende. Mas quando faz teologia, ensinado pelo JV, aí é melhor ainda. Entendeu? Muito obrigado, muitas graças, doutor JV. Estamos aqui aprendendo e eu estou até mais gordinho, espiritualmente na cabeça, viu? Muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Siempre bienvenido. Ok, nós temos aqui também a participação da Leda Peçanha Mata. Leda, pode fazer a sua participação. Quer abrir o seu microfone, Leda. Aí. Pode falar. Leda. Leda. Leda, tem algum problema aí. Desconecta o fone, Leda, porque eu acho que o seu fone é que não está funcionando. Porque o seu microfone está aberto, mas nós não estamos ouvindo. Pode falar sem o fone mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Tá ouvindo? Agora sim. Fico assim muito emocionada, muito feliz de ouvir o doutor JB falando, né? Ele está sempre trazendo uma palavra que me conforta e me ajuda muito. Eu tive uns probleminhas hoje e essa palavra me deixou assim mais tranquila porque acho que eu fiz o certo. Amém. Entendeu? Acho, tenho certeza. Então, quer dizer, me ajudou, porque eu fiquei um pouco sem saber se estava certo ou não. E até me atrasei um pouco, né, por isso, mas eu descobri que eu estava certa, está certo o que eu fiz. E eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e ao doutor JB, nosso querido. Agradeço muito pela palavra e a orientação que eu recebi agora. Agradeço a Deus. Através da tua palavra, eu recebi. Tá? Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigado, querido. Obrigado. Graças a Deus. Que maravilha. Nós temos agora, com a mão levantada, a missionária Josi. Missionária, com a palavra. Olá, boa noite a todos novamente. A paz e a graça, Senhor, esteja conosco, né? Para mim, tive alegria participando pela primeira vez com vocês. Fiquei muito alegre. E acompanhei aqui na Bíblia, eu estava acompanhando, né? Aqui na Bíblia é muito bom o estudo. Gostei muito, porque incentiva a gente
buscar mais a palavra, né? Amém. Então, assim, foi muito gratificante. Espero em Deus que eu sempre esteja aqui disponível para estar sempre no estudo, né? Agradecer a Deus por tudo, né? Por todos, sempre grata a Ele. E agradecer também ao missionário Rivière, que eu conheci há pouco tempo, né? E ele me indicou hoje para que eu vinha acompanhar a aula com vocês, porque eu também não conhecia, mas estou muito feliz em conhecer vocês também. Que bom. O doutor JP, você também, que está aí, acabei esquecendo o nome, né? Mas muito grata, muito feliz de estar conhecendo pessoas novas, de estar tendo uma oportunidade de ter um estudo, né? Para poder interagir mais, aprender mais, porque é muito importante a gente aprender mais sobre Deus, né? Sobre o que Jesus fez por nós. Então, assim, o livro de Mateus, ele é rico de muitas coisas e eu estava aqui só ouvindo e anotando as coisinhas, ouvindo, anotando e acompanhando na Bíblia. Porque Amém. nós temos sim que seguir ao Senhor aprendendo no livro dele, né? No livro sagrado, que é a Bíblia. Então, só estou parando mesmo para agradecer a todos vocês e esperem Deus que eu volte a acompanhá-los, né? E saia com bastante coisa, né? Aprender bastante com vocês. Muito Amém. obrigada a todos vocês. Obrigado, Josi. Bem-vinda. Desculpa, JB, eu fechei seu microfone sem querer. Eu apenas agradeci a Josi dizendo que ela é bem-vinda sempre. Foi uma satisfação conhecê-la. Assim como a todos que aí estão. São sempre bem-vindos. Com certeza. Seja bem-vinda, Josi. Convide pessoas para estar aqui conosco. Como eu falei, é um espaço para que nós possamos compartilhar experiência, aprender muito. E temos muito que aprender ainda. Então, convide seus amigos, convide seus parentes, convide seus inimigos, se você tiver, convide todo mundo, porque esse é um local de aprendizado. Tem aqui o JB uma mensagem do Ibrahim. Sim. Ele diz o seguinte: aprendo sempre com o meu amigo JB Oliveira e compartilho sua indignação com a miséria que a corrupção não enxerga. Mas o Senhor está vendo e sua justiça se fará. Um abraço e bom descanso. Amém, meu querido amigo Ibrahim. É isso aí. Bom, Arlen Damasceno. Opa, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer, JB, né, por mais uma palavra dessa noite, né? Mas eu queria compartilhar algo para todos que estão aqui na sala, né? Essa aqui é a minha filha, Moça Ana bonita. Evelyn. Ela, sábado agora que vem, ela está completando 12 anos, né, fazendo aniversário, e me surpreendeu pela uma... Me deu, né? Que, pai, eu e a mãe dela já fazer o aniversário dela, mas ela chegou com a gente e falou assim: pai, eu não quero que o senhor faça nenhum aniversário para a gente. Eu quero que você faça um bolo e a gente vai distribuir com os moradores de rua. Isso Amém. Que bênção. encheu nossos corações. Eu queria compartilhar isso. Como é que ela se chama? Ana Evelyn. Ana Evelyn. Parabéns, Ana. Que Deus abençoe você muito. Você está no caminho certo. Coração terno, coração misericordioso, que se condói com a dor do nosso semelhante. Amém. Parabéns também. Parabéns ao papai, à mamãe e à Ana Evelyn. Parabéns pela atitude. Bom, nós não temos mais inscritos, então eu vou agora falar das nossas próximas palestras. Só lembrando aqui por último, hein, gente? Nossos fatos, aquilo que nós fazemos é que deve provar as palavras que nós dizemos. Então, continuando aqui, eu vou falar das nossas próximas palestras. Amanhã, como o JB já anunciou no início, nós teremos a primeira palestra da série Líderes de Êxito. O JB
nos apresentará o senhor André Matarazzo. JB já falou um pouco do currículo dele aqui, ele foi vereador de São Paulo, foi embaixador em Roma, está secretário na cidade de São Paulo, já foi ministro, e várias coisas que o JB falou aqui, que é tão denso o currículo do homem, que nós vamos ver amanhã. E também na terça-feira que vem, a Cleusa, dando continuidade à série Cidadão Policial, vai nos apresentar o coronel veterano bombeiro Anderson Lima. Então, no dia 8/9, terça-feira, às 20 horas, aqui conosco, com a continuidade do Cidadão Policial. No dia 9/9, olha só, JB, 9/9, se nós fôssemos supersticiosos, né? 9/9, quarta-feira, às 20 horas, continuamos nossa viagem pela Bíblia com JB Oliveira. E no dia 10/9, é 10/9, JB, que virá o General Campos? Sim. Então, no dia 10/9, quinta-feira, Líderes de Êxito, JB estará nos apresentando o General de Exército Campos. Então, são essas nossas próximas palestras. Eu reforço o nosso convite para que os senhores e as senhoras entrem em contato conosco. Aqui está o nosso WhatsApp, para que possa nos mandar uma mensagem, perguntar sobre a JET, tirar sua curiosidade, se você tiver alguma curiosidade, pode nos mandar uma mensagem no WhatsApp nesse número aqui, e também pode entrar no nosso site, está aqui, www.jetointernational.org, e lá você terá mais informações. Aqui nós temos aqui uma representação das nossas credenciais, nosso diploma, a pessoa que participa do nosso curso recebe um diploma, recebe um distintivo personalizado com o número dele gravado no distintivo. Isso não é uma peça que nós temos em estoque, não. Nós fazemos o seu exclusivamente. Por isso até demora um pouco. Temos as credenciais e assim eu quero lembrar que nossa palestra estará, e esta e outras, várias outras que já passaram, estão no YouTube. Você pode acessar o nosso canal, só procurar Jetro International no YouTube. E também visite as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e lá também nós temos notícias do que está acontecendo com a Jetro International. Dessa forma, eu devolvo a palavra ao nosso orador da noite, para que ele faça as suas considerações finais. Eu agradeço a todos uma vez mais, agradeço essas mensagens que vieram também no chat. Aí está Zane Grace, Sevonei, Iracema Valadão, Aurinéia, Ibrahim, Ebert. Muito obrigado pelas mensagens carinhosas. Eu quero pedir a Cleusa Badanai que, por gentileza, me justifique na próxima terça-feira, junto ao meu querido amigo Anderson. Na terça-feira, dia 8, eu ministro uma palestra às 20h30 no Cresce, uma palestra também por aqui, digital. Então, por gentileza, é um amigo querido. Quando o capitão, ele esteve conosco numa missão lá em Portugal, depois, quando ele estava major ou tenente-coronel na Casa Militar, estivemos juntos, eu ministrei uma palestra lá, e tenho por ele muita simpatia. Lamento profundamente não poder assistir. Espero que você possa justificar minha ausência junto dele. Eu falo sim, ele é gente muito boa, né? Excelente, maravilhoso. Eu falo sim. Ele é muito bom. Agradeço, então, uma vez mais e convido-os para o prosseguimento, tanto da nossa viagem, como desse nosso novo programa, Líderes de Êxito. A todos um grande abraço. Tem uma mensagem aqui também do Ebert. Obrigado, Ebert, é um prazer tê-lo conosco, colega, amigo e irmão. Muito obrigado, Deus lhes dê o prosseguimento da sua bênção ao longo dos próximos dias. Obrigado, JB. Obrigado a todos vocês, senhoras e senhores, que estiveram conosco nessa noite. Fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão e a nossa petição a Deus que nós possamos continuar
fazendo o melhor. Obrigado pela sua presença. Valeu, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. JB, hoje eu falei com a tia Nicinha, viu? Ah, que graça. É uma maravilha, fiquei super feliz. É uma gracinha, minha irmãzinha querida. Notícias. Os microfones podem ser abertos para as despedidas. Boa noite. Grande abraço, JB. Obrigado, irmão Gonçalo. Um grande abraço a você. Fiquem todos com Deus. Boa noite, a paz, até a próxima. Amém. Até a próxima. Obrigado, Paz. Herbert. Obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe. Eliana. A Eliana está aí conosco também. Obrigado pela participação, Eliana. Obrigado. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Ana Grey. Obrigado. Família. Zanigrei, Aurineia. Que bom. Leda, querida Leda, aí presente também. Que bom. Javier, meu irmão. Boa noite, JB Oliveira. Boa noite a todos. Estou ouvindo fora do ar. Marlene, que Obrigado, prazer Marlene. ouvi-la, querida. Prazer. Aí, Até a próxima. Até. Com licença de todos e de todos, eu vou encerrar a sala. Tenha todos um bom descanso. Fiquem com Deus. Amém. Amém.